noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, de paz, de harmonia, onde a cada dia da semana nós trazemos um pouco sobre o amor de Jesus e os seus códigos divinos. Muitas vezes a nossa vida é bastante complexa e nós não sabemos como melhorar, como mudar isso. Mas quando a gente busca Jesus, quando a gente vai ao seu encontro, isso ajuda muito, isso melhora muito. Por isso, antes de começarmos hoje esse assunto novo, essa parte nova que vamos falar do seu código divino, vamos buscar Jesus, o nosso mestre maior, o nosso irmão, o nosso amigo. Vamos fechar os nossos olhos em busca do mestre Jesus, o nosso irmão, de todo o instante, que veio para nos ensinar o amor, a fraternidade, a caridade e o perdão, e veio trazer este momento de paz que tanto necessitamos. Querido mestre, amigo de todos os instantes, que cada um de nós aqui presente hoje possamos receber aquilo que viemos buscar, que possamos receber o amor, o carinho, a fraternidade, a solidariedade, a serenidade, para que a nossa vida se torne um pouco melhor, se torne um pouco mais feliz. E que nós tenhamos a coragem e a oportunidade de praticar os seus ensinos para, desta maneira, fazermos a nossa parte. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 11, iniciando o capítulo 11, que é o Evangelho que fala do amor ao próximo, de como amar ao próximo e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. É muito difícil para nós pensarmos no amor neste sentido de amar o próximo como eu me amo. Por quê? Porque nós estamos sempre com um olhar no próximo. Nós sempre vamos utilizar como parâmetros nossos sentimentos, a atitude e a ação do próximo, daquele que convive conosco, para, a partir daí, fazer um parâmetro e um entendimento do próprio sentimento. Então, nós, no nosso casamento, por exemplo, nós sentimos-se felizes ou amados se a outra pessoa fazer para nós todos os nossos desejos, se ela realizar para nós todos os nossos desejos, mesmo que estes desejos sejam insignificantes ou que sacrificial para aquela pessoa, porque às vezes nós queremos uma coisa, mas quando nós precisamos que aquela pessoa faça aquilo, é demais para ela fazer. E aí a gente diz assim: eu acho que você não me ama. Você só fala que me ama, mas não me ama de verdade. Porque se você me amasse de verdade, você faria isto que eu estou pedindo. E nós não estamos levando em consideração que aquilo que estamos pedindo
é um imenso sacrifício para a outra pessoa. Nós mesmos não nos propomos a fazer, por isso que queremos que a outra pessoa faça. Com relação a isto, Jesus estava no meio do povo. Jesus era um ser, é um ser extremamente social, e ele faz toda a sua boa nova no meio das pessoas. E onde quer que ele estivesse, tinha muita gente em torno dele, o tempo inteiro. Praticamente, ele não ficava sozinho. Quando ele necessitava, quando ele estava muito angustiado, onde a dor dentro dele estava num nível muito alto, ele se retirava então para o deserto para orar. Então, fora essas pequenas chamadas de que Jesus saía para o deserto para orar, todo o tempo ele está no meio de uma multidão. Ele era social, ele é social, e ele precisava ensinar muito rápido. Ele sabia que tinha um tempo muito curto e ele precisava passar todo o seu código divino, todo o código de amor que ele estava trazendo. E chega um fariseu, um doutor, e diz para ele assim: mestre, qual é o maior mandamento? A intenção aqui era provocar Jesus. Não era perguntar igual nós perguntaríamos: nossa, qual será que é o maior mandamento na lei de Deus? A intenção aqui era provocar, porque Jesus já tinha silenciado a fala dos saduceus. E os saduceus eram uma parte da tribo de Jesus, do povo de Jesus, que tinha uma ideia diferente. Eles achavam que só existia a vida material. Eles não aceitavam muito bem essa questão de alma, a possibilidade de ter uma outra vida, apesar de que, de um geral, todo o povo de Jesus tinha essa ideia muito rasa com relação à espiritualidade. E eles achavam mesmo que precisava ter uma longa vida na terra, os saduceus, para gozar de todos os bens que Deus poderia proporcionar para eles. E Yahvé, Jeová, poderia proporcionar para eles. Vinha ali do princípio do 6º mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, para ter longos anos, uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus há de te dar. E Jesus tinha argumentado com ele, silenciando essa ideia. Então esse doutor vem e diz: qual é o maior mandamento? Esse fariseu vem: qual é o maior mandamento? E Jesus disse que era amar a Deus sobre todo o seu espírito, com toda a força do seu espírito, com toda a força do seu entendimento e com toda a força de sua alma. Jesus coloca essas 3 condições para amar a Deus: que nós temos que amar a Deus quando somos espíritos, quando nós estamos na erraticidade. E quando nós falamos erraticidade, não é que a pessoa está errática, errada ou perdida. O mundo dos espíritos foi designado como erraticidade ou plano espiritual. E que nós devemos amar a Deus quando nós somos almas, quando nós estamos encarnados, nós somos alma. E que nós devemos amar a Deus pela força do entendimento, que é o conhecimento, a busca de conhecer-se, saber o que você é e conhecer todas as verdades em torno de você.
Jesus já tinha dito que busqueis a verdade e a verdade vos libertará, nesse sentido de conhecimento. E ele já amarra essa fala dizendo: e amai o vosso próximo como a si mesmo. Isto encerra as leis e os profetas. Por que Jesus está encerrando em 2 mandamentos as leis e os profetas? Aquele povo naquela época, eles discutiam coisas, muitas picuinhas, muitas coisinhas que não tinham muito a ver com a vida dentro da Talmud, a legislação, e discutia muito pouco dentro da Torá as leis morais, já que o povo de Jesus era dividido desse jeito, Talmud e Torá. Muito bem, nós fazemos a mesma coisa hoje em dia. Nós também discutimos muitas picuinhas, arrumamos encrenca por coisas insignificantes, principalmente quando o relacionamento já é mais maduro, já passou de 20, 30 anos junto, e aí então deixou o prato em cima da mesa, não levou para a pia, reclama, não abriu a geladeira e tirou a garrafa de água, não devolveu, não encheu a garrafa de água e não devolveu, é outro pé de briga, colocou um tapete ou um chinelo não sei aonde, é outro pé de briga, a toalha molhada em cima da cama, a cortina fechada ou não fechada, a rega das plantas, o cuidado com os bichos, tudo e qualquer coisa é motivo para briga, discussão e etc. Como se não tivesse nada, ou como se não tivesse sobrado nada dos verdadeiros sentimentos, que são os sentimentos morais e as coisas morais de Deus. O carinho, o bem-estar, a gentileza, o perdão, a educação, a serenidade, o equilíbrio, a coragem de conviver, a confiança, todas essas coisas vão se esquecendo. E tem o tempo todo. Os filhos dentro desse lar, dentro dessa célula, sentem esse incômodo também, porque vê os pais o tempo todo discutindo e não importa a idade dos filhos. Não importa a idade dos filhos. Se eles já estão de cabelos brancos ou se eles são pequenos, ver os pais, ver os seus velhos pais discutindo por picuinhas, causa um incômodo e acaba levando isso também para a sua casa e acaba fazendo a mesma coisa. E para completar isso, Jesus conta uma parábola, conta uma história, dizendo que o reino de Deus é como um homem muito rico que resolve pedir as contas das pessoas que lhe devem, dos mordomos que lhe devem. Gente, mordomia é aquele que administra os bens de um homem rico. Hoje a gente chama de administrador de empresas. Na época de Jesus chamava mordomo, que administrava essa mordomia desses ricos, esses bens desses ricos. E ele chama um homem que lhe deve 10.000 talentos. E ele pede prestação de conta, e esse homem diz que não pode pagar, que não tem dinheiro, que ele pede um tempo. E o homem, o rei, então, fala para prender ele, pôr ele na galera, nos navios de escravo, e mandar toda a família também para essa escravidão. E ele se arroja 10.000 talentos, equivalente aí, a gente sabe que um talento é equivalente a $1 milhão. Então, de dólares, hoje, 1 milhão, um talento, devia 10.000, era uma imensa fortuna que esse homem devia para esse rei. E ele se arroja aos chãos e o homem perdoa, o rei perdoa, fala, então tá bom, então você não precisa me pagar nada, vamos embora, vai embora e cuida da sua vida a partir de agora.
esse homem sai na rua e encontra uma pessoa que lhe deve 100 dinheiros. E ele agarra esse homem e exige que esse homem pague. E esse homem faz a mesma coisa, sem dinheiro equivalente a 10 mil reais. Exige a mesma coisa. E aí ele diz que não pode, se arroja aos pés dele, mas ele não tem dor, ele não tem piedade, ele não perdoa e ele joga o homem na prisão. Alguns servos que tinham visto a situação anterior e a situação de agora, avisa o rei do acontecimento. E o rei então manda chamar esse homem, diz que ele é mau, que ele é preguiçoso, que ele é muito ruim, que ele tinha sido perdoado e ele fez aqui e joga ele na prisão e diz que ele não vai sair dali até ele pagar o último centavo. O que Jesus quer dizer com essa história? Que a nossa vida é exatamente isso. Que Deus está nos perdoando o tempo todo. E as nossas dívidas, os nossos erros, nossos equívocos, às vezes são pequenos e às vezes são muito grandes. E que da mesma maneira que Deus nos perdoa, nós temos que direcionar este perdão às pessoas que convivem conosco. Porque nós estamos recebendo a graça de Deus e nós devemos oferecer a graça para essa graça de Deus para o nosso próximo. Mas nem sempre a gente faz isso. Aliás, quase sempre a gente esquece disso, de perdoar realmente. A gente diz assim, até que quem tem que perdoar é Deus. Ele é que tem a capacidade de perdoar. Jesus é magnânimo e pode perdoar. Ok, só que se a gente não fizer isso, a gente continua nascendo num mundo de expiações e provas. A gente continua numa dificuldade difícil porque a gente não quer fazer a mudança. Mas eu tenho que perdoar todas as ações? Pelo menos não revidar, pelo menos não retrucar, pelo menos não fazer da vida daquela pessoa um inferno, com vingança, com cobrança, fazendo maledicência, contando para todo mundo. Eu perdoei, eu esqueci, eu desculpei a pessoa, mas qualquer pessoa que eu encontro, eu vou contar. Você conhece fulano de tal? Conheço. Você não imagina o que essa pessoa fez comigo. Deixa eu te contar, senta aqui. Então isso não é perdoar, isso não é desculpar, isso não é deixar no passado aquilo que deveria ter ficado lá no passado. Em seguida, outro fariseu vem provocar Jesus e diz assim, nós devemos ou não devemos pagar impostos? E Jesus então, de novo, era uma provocação. Se Jesus diz que não, estava encrencado com Roma. Se diz que sim, está encrencado com o seu próprio povo que não gostava de pagar impostos. Bem, nós somos remanescentes de judeus, todos nós, porque nós também detestamos pagar impostos. Então, não tem jeito. Naquela época ou na época atual, a gente continua não gostando de pagar impostos. E temos que aprender alguma coisa nisso. Jesus fala, cadê uma moeda? Traga-me uma moeda. E eles vêm com uma moeda e ele diz, o que tem nessa moeda? Ele diz, César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aqui, gente, nós caímos às vezes em dizer assim, e nós gostamos de usar, né, essa expressão, tem que dar a César o que é de César. Eu não vou perdoar essa pessoa porque é um negócio material, é uma coisa de um trabalho e eu tenho que dar a César o que é de César.
Aqui Jesus está esclarecendo, e esse tema está dizendo, que nós temos que ter indulgência uns para com os outros e temos que ter um entendimento também. A vida material nós temos que cuidar como vida material, mas a vida espiritual nós temos que cuidar como vida espiritual. E Deus é espírito. Deus não espera matéria. Deus espera mudanças em nós, mudanças morais. Ele nos criou simples e ignorante, com total capacidade de aprendizagem, com aptidão para aprender todas as coisas. E que um dia nós seremos perfeitos. Pedido, aliás, de Jesus, seres perfeito como o Pai o é. Ou seja, um dia nós seremos só bondade, só justiça, só amor. Um dia. No momento nós estamos numa escola de expiações e provas, aprendendo e ao mesmo tempo resgatando o nosso passado. Se a minha vida está difícil hoje, está complexa hoje, complicada hoje, significa que eu trouxe algo do passado para melhorar, para mudar. Aí a pessoa pode dizer assim, Sônia, mas eu não tenho certeza se a reencarnação é realmente real, que nós já tivemos outras vidas e que nós estamos resgatando o passado. Ok, deixa eu colocar isso berço túmulo, 100 vidas passadas. Nós existimos nesse momento em que nós fomos concebidos pelos nossos pais, e aqui tem uma grande variedade de idades entre todos nós. Eu já tenho 60 e a maioria que está entre 35, 25 e 60 também. Então vamos fazer de conta que realmente não existe outras vidas, que é só essa vida. Muito bem. O pedido de Jesus é que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Com toda a força do nosso espírito, com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso entendimento, para que a gente tenha um direito de uma vida melhor quando a gente despertar na espiritualidade, já que eu estou fazendo berço túmulo, no dia que nós formos despertados para Jesus, quando o reino dele chegar. Estou colocando essa linha berço túmulo. Esse tipo de conhecimento e esse tipo de entendimento diz que nós temos dois destinos. Se nós fazemos, nós vamos herdar os céus. Se nós não fazermos, nós vamos herdar o inferno. Muito bem, se todo mundo acreditasse nisso, era para a nossa terra estar maravilhosa, não é? Porque quem é aqui em sã consciência a pessoa que escolheu o inferno? Um lugar de dor eterna. Impossível. Ninguém em sã consciência, por mais masoquista que a pessoa seja, iria escolher uma coisa dessa para a vida dele. Então nós fazemos pela misericórdia de Deus. Ele nos dá a oportunidade de refazer os nossos caminhos. Mas só existe uma vida. Deus só criou o homem e o espírito uma vez. É verdade. E ninguém disse que criou, quando nós nascemos, criou o espírito novamente. Nós renascemos no corpo físico. E Jesus esclarece sobre isso. Ele esclarece isso para Nicodemos. O que é do corpo, todo mundo sabe, todo mundo vê, sabe de onde veio, de quem é e como é. E o espírito não.
O espírito ninguém sabe de onde veio e para onde vai. E ele diz para Nicodemos que terás que renascer. E ele já tinha falado isso antes, quando ele estava dizendo, quando perguntam para ele, se você é o Messias, o verdadeiro Messias, não é necessário que Elias venha antes? Oh, mas a gente só vem uma vez? Como que o Elias iria vir antes? Como que o Elias iria vir novamente? E ele diz, em verdade vos digo que Elias já veio, mas não foi reconhecido por vós. E toda a multidão entende. Ele fala de João Batista. Então, sim, nós temos outras etapas. O Espírito é criado uma única vez. Um momento em que nós fomos criados, nunca mais a gente vai se perder. Nós somos imortais e temos a imortalidade pela frente. Está difícil hoje? Vamos melhorar para a próxima ser melhor, ser mais fácil. Está cansado da vida? Está com tédio? Tem uma notícia péssima. A vida não termina, não acaba. Nós temos a eternidade pela frente. Então vamos ficar felizes com a vida? Vamos despertar pela vida? Mas a minha vida é só tristeza, é só angústia e é só dor. Agora, nesse momento, é uma passagem. Estamos vivendo a passagem da nossa vida. A paixão da nossa vida. Acabamos de passar pela paixão da nossa vida. É só um momento. O que é 80 anos, 100 anos perante a eternidade? Então é nesse sentido que nós temos que entender que as coisas espirituais não podem ser compradas com as coisas materiais. Não se compra pedacinho do céu. Não se compra terreno no céu. Não se compra. Para a gente ganhar o céu, que é um estado de alma, a gente tem que melhorar a nossa vida. Melhorando a nossa vida, nós estamos nos céus. Um amigo espiritual disse que nós deveríamos acordar de manhã e nos imaginarmos Buda. Ou melhor, ele fala assim, imaginar Gandhi. Se agir como Gandhi, a não violência. Como Buda, a iluminação. Como Kant, a razão. Como Jesus, o perdão e o amor. Então é isso que nós precisamos todos os dias. Acordar de manhã e nos colocarmos desse jeito. Tem uma oração maravilhosa que eu gosto muito, que é a oração que eu trabalho quando eu estou trabalhando com os adictos, com pacientes adictos. E essa oração, ela cabe muito aqui hoje. Ela diz assim, Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Todos os dias nós precisamos de serenidade, de coragem e de sabedoria. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que o seu amor e a sua harmonia possa fazer parte da nossa vida em todos os instantes. E que os amigos espirituais estejam sempre conosco. Que assim seja.